Deus, que o Senhor proteja tudo que leva o nome dela e que a graça do Senhor seja como uma torrente de muitas águas aqui nesse lugar. No nome de Jesus. Abençoa a vida da pastora Elise e as nossas vidas nesse momento, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, povo lindo. Amém. Fui a garota propaganda dessa vez. Aline, desculpa aí, tá? Mas louvado seja o nome do Senhor. Independente de onde nós estivermos, servir ao Senhor é bom demais. E traz uma alegria no nosso coração, porque a gente sabe aonde nós estamos e a quem nós estamos servindo, amém? Então, ontem, só trazendo um pouquinho, ontem nós tivemos a nossa conferência aqui, de mulheres, o 7º ano da nossa conferência, e foi um momento maravilhoso, né? Toda a equipe está de parabéns pelo trabalho realizado, que a gente não terminou a conferência ontem, pelo contrário, a gente começou a conferência ontem, amém? Então, vamos continuar aí com o nosso trabalho, nos esforçarmos para permanecermos com essa lamparina acesa. Amém? Então, hoje nós vamos tratar de algo maravilhoso. Eu fiquei perguntando a Deus o que é que a gente ia conversar hoje. E Deus ele me trouxe uma direção maravilhosa. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Amém? E aí, eu estava conversando com o Adriano. Adriano, meu filho, eu não vou conseguir terminar hoje o que eu tenho para falar, não. Então, eu dividi esse tempo em 3 tempos, porque vocês vão entender por quê. A gente vai ter 3 tempos de ministrações. A gente vai começar hoje e vai ter mais 2 domingos que a gente vai encerrar esse assunto. Amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor, que é poderosa, aleluia, que é a verdade em João 16, a partir do verso 5, quando você abrir, você fica de pé e agradece ao Senhor, você glorifica ao Senhor por sua palavra. Aleluia. Obrigada. O nosso Jesus falando conosco. Aleluia. João 17, a partir do verso 5, que vai tratar, 16, verso 5, que vai tratar exatamente das obras, da obra do Espírito Santo. Amém? Podemos? E diz assim a palavra do Senhor: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Verso 12. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Papai de amor, nós te amamos e nós agradecemos, Senhor Deus, o privilégio de sentarmos, Senhor Deus, de nos juntarmos e escutar, Senhor Deus, as tuas direções para a nossa vida. Que o nosso coração e nossa mente agora, Pai, no nome de Jesus, estejam completamente voltados ao que essa semente produzirá no nosso interior, Pai querido. No nome de Jesus, já te agradecemos e lançamos fora daqui toda a distração, todo o sono, todo o cansaço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Podeis sentar. Aleluia. E glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós tivemos aqui uma expressão do poder do Senhor. Uma expressão do poder do Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer que o Espírito de Deus, ele nos dá liberdade.
A liberdade. Essa liberdade, ela não me conduz a fazer o que eu quero, mas o que é produzido diante da vontade de Deus. Então, essa é a grande diferença dessa liberdade que o mundo, que ele vai dizer aqui, que o mundo produz. Mas para a gente acentuar, né, esse contexto que Jesus ele trouxe, ele vai dizer nos versículos anteriores, ele está ali dirigindo, conversando com os discípulos, e ele está orientando os discípulos, dizendo assim, olha, o mundo me odeia, o mundo me rejeitou, e vocês também vão ser rejeitados. Ele estava preparando os discípulos para aquilo que viria. Ele vai dizer também assim, olhe, por causa de mim, vocês vão sofrer. Por causa de mim, vocês vão ser perseguidos. Por causa de mim, vocês vão ser caluniados. Então, o centro da nossa vida, se a gente entender, ela é em Cristo Jesus. Esse é o contexto. Então, não tem nada a ver, não tem nada aí sobre mim e sobre você. Tem tudo a ver com Ele, como a música diz. Tem tudo a ver com Ele. E aí, diante de todo esse cenário que os discípulos ali só estavam recebendo notícias ruins. Meu Deus do céu. Aí Jesus diz assim, mas tenham calma aí. Porque eu estou enviando aquele que vai fazer coisas grandes. Aleluia. Eu vou te enviar o conselheiro, eu vou te enviar o consolador. E ele vai traduzir o que o meu Pai quer de cada um de vocês. Aleluia. Diga assim, esse poder está em mim. Aleluia, glória a Deus, é esse poder que está em você. E muitas vezes nós negligenciamos esse poder. E a gente pode perceber, porque se a gente for fazer uma comparação com os discípulos, Jesus estava ali, o poder de Deus estava ali, no meio deles. E eles não aperceberam do que eles podiam usufruir no sentido bom. Porque Jesus ele veio para ensinar, ele veio dizer assim, olha, eu vou ensinar como o céu funciona. Amém? E aí ele veio e disse assim, olha, o céu é desse jeito, você precisa perdoar, você precisa amar. É muito fácil eu amar quem me ama, difícil é eu amar quem não me ama. Então você vai fazer isso, você vai fazer. Então Jesus ele veio ali, o próprio Deus veio, os discípulos não perceberam, só depois, tanto que ele disse assim, eu não posso contar tudo agora, mas o Espírito Santo, ele vai te contar uns segredinhos. Eu não vou te contar agora porque você não vai suportar. Então depois eu conto. Aí você olha para a tua vida. Aí você diz, Deus, estou passando por isso, eu não estou entendendo. Não é para você entender, é para você crer. Não é para você entender. Deus ele não está pedindo. Mistério não se entende, aleluia. Mistério se vive. A gente vive e experimenta, como Romanos 12, 2 vai dizer, que você não pode e eu não podemos nos amoldar ao comportamento do mundo. Porque se a gente se amoldar e se a gente não renovar a mente, a gente não vai experimentar, ou seja, a gente não vai ter experiências com o Espírito Santo seguindo a vontade de Deus. E Ele vai dizer que é boa, perfeita e agradável. Então, a gente está perdendo tempo se preocupando aquilo que o Espírito Santo não quer que a gente se preocupe. A palavra vai dizer nos Salmos, se a gente for ver os Salmos eles vão expressar a confiança, a segurança de Davi em todo o tempo no Deus que ele serve. E eu e você, hoje nós temos uma valia grandiosa, que é o Espírito dentro, em todo o tempo. Hoje a gente tem os profetas, amém, glória a Deus. Mas nós temos a referência do Espírito Santo, o poder da revelação de Deus em mim e em você. Então, entender o poder do Espírito Santo é fundamental para que a gente haja com a nossa identidade firmada de filho. O Espírito Santo, ele gera em nós essa afiliação. Nós nos tornamos, a Bíblia vai dizer que nós somos famílias de Deus. Amém? E nós nos tornamos famílias de Deus exatamente por esse poder, aleluia, que ressuscitou a vida do céu em nós aqui na terra, que trouxe a reconciliação, aleluia, povo santo. Então, essa memória maravilhosa, esse poder maravilhoso do Espírito Santo,
A gente vai sofrer, mas o Espírito Santo é que vai nos sustentar. Ele vai liberar estratégias para cada passo que eu e você dermos nesse lugar. Ele vai liberar estratégias para cada situação que eu e você estivermos e passarmos. Aleluia. E aí a gente pode perceber que o Espírito Santo, ele age na história desde a criação do mundo. Nós temos lá em Gênesis, acho que é versículo 2, mais ou menos, acho que no versículo 1, ou é 2, versículo 1. É no início de Gênesis, que ele vai trazer exatamente o façamos de Deus. Ele vai dizer, olha, a gente vai, vou criar agora o homem e a mulher. E aí vamos fazer. Toda a criação foi feita por Deus, Jesus e o Espírito Santo. E o façamos é essa referência de que outras pessoas estavam junto com Jesus ali. Que a divindade de Deus, a Trindade Santa, estava naquele lugar. Aleluia! Então, eu e você hoje, nós vamos conhecer e vamos experimentar de hoje por diante da presença do poder do Espírito Santo. Se você já tem esse entendimento e essa afinação, glória a Deus, isso vai ser intensificado. Mas se não, Deus ele vai revelar coisas a você extraordinárias através do Espírito Santo. Não há como, não há ligação humana, deixa eu te dizer, não há ligação entre o céu e a terra, primeiro sem Jesus. Não há, sem Jesus. Jesus é a nossa ligação. É o reconhecimento, Jesus, eu não gosto de dizer eu aceito Jesus não, viu? Porque Jesus não é mercadoria. Eu digo assim, Deus, Jesus, eu quero viver a vida contigo agora. Quem sabe aqui, quem me conhece sabe que eu não gosto. Confessar Jesus, amém. A Bíblia fala confessar Jesus. A gente tem que crer com o coração e confessar com a boca. E aí o Espírito Santo vem e diz assim, agora vou gerar vida aí onde havia morte. Vou gerar vida aí nesse lugar. Aleluia. E aí, não tem como. Então, Jesus é o nosso intermediário legal. É Jesus. E o Espírito Santo, ele vai entrar com as revelações da vontade de Deus. Aí você olha para a sua vida, talvez você não sabe o seu chamado. Mas o Espírito Santo vai te revelar qual é o seu chamado. Talvez você não sabe para onde vai. Senhor, eu terminei essa missão, para onde eu vou? É o Espírito Santo que vai revelar isso, conforme a vontade de Deus, porque o Espírito Santo, ele age conforme a vontade de Deus. Assim como Jesus, ele andou com a vontade de Deus. Amém? E toda a referência da caminhada de Jesus, ele diz, porque o Pai me enviou, porque eu estou fazendo a vontade do Pai, porque é o Pai, aleluia, e nós temos a referência, é Jesus, e com Jesus nós temos o Pai, amém? Glória a Deus. E aí, eu estava pensando quando eu estava escrevendo, né? Que o Espírito Santo está desde o início da criação, desde a nossa história lá da criação, e ele entregou detalhes. Aí, pastora, detalhes, lá em Jeremias 33:3, ele vai dizer que Deus, ele libera segredos àqueles que buscam o Senhor. E segredos, ou seja, ele vai revelar segredos aos filhos, amém? Pensa você, eu não vou estar contando meus segredos para qualquer um, você vai? Deus também não vai, não. Deus, ele não vai dar armamento a quem não sabe lutar. Então é um privilégio eu e você receber direção de Deus. Você entende o poder do Espírito Santo? Deus, ele não vai entregar uma arma poderosa a um menino, a uma criança. Eu não entrego. Eu não vou pedir para a minha filha fazer uma coisa que a idade dela, a maturação dela não alcança. Deus, ele não vai fazer isso comigo, com você não. Por isso que ele diz assim, olha, ainda tem coisas que vocês não vão suportar. Mas tem segredos para hoje. Tem detalhes para o agora. Aleluia! Você entende o poder do Espírito Santo? Aí a gente vai procurar a vizinha, que não sabe nada da nossa vida, porque Deus, ele tem tudo escrito. Vai procurar fulano, cicrano, não tem, gente, é o Senhor. Logicamente que Deus, ele vai trazer pessoas do seu, mulheres e homens de Deus, que tenham referência para trazer uma palavra do Senhor. Amém? Agora também, se não tiver, como a gente viu ontem aqui na conferência, se não tiver aqueles que falem, não é possível que hoje Deus, ele vai
fazer uma mula falar, né? Em nome de Jesus. Não, a gente tem o Espírito Santo. Aleluia! A gente tem o Espírito Santo. Não há necessidade da mula falar, da jumenta falar. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Nós temos o acesso livre a este lugar. Aleluia! Glória! E aí, a partir desse momento do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, eita, que coisa poderosa, hein? Haveria ali uma força sobrenatural nos impulsionando no mundo físico, no mundo espiritual. Ou seja, a minha vida natural, a minha vida ordinária, não é mais. Eu e você não temos mais uma vida ordinária, irmão e irmã, não temos mais. Hoje nós vivemos uma vida extraordinária. Saímos do natural e nós estamos numa posição sobrenatural, numa posição divina. A Bíblia vai dizer que hoje, os filhos, eu e você, hoje, povo santo, nação eleita, hoje nós estamos com Jesus nas regiões celestiais, ou seja, não estou mais no lugar natural para viver como natural. Não estou no lugar ordinário, eu estou no lugar extraordinário. Porque o meu Deus, Ele é extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, o texto, como eu disse a vocês, vamos voltar lá para o texto. Em João 16. E ele vai dizer assim. Vai ter 3 ações aqui, 3 verbos. Foi o que eu disse a vocês. Que não vai dar para a gente fazer hoje, porque... Professora, a gente fala... Não sei se a senhora, mas eu falo demais, professora. Não é, professora? Professora Gil ali, eu falo demais. Então, não daria tempo de eu falar tudo hoje. Aí Adriano, que é espertinho, ele fez assim, minha filha, vamos dividir isso, né? Aí eu, tá bom. Tu quer fazer vigília não, né? Mas amém. E aí a gente vai ler, a gente vai ver 3 verbos aqui que marcam essa obra do Espírito Santo em nós. O primeiro verbo é o verbo convencer. Versículo 8. Vamos ler lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse ponto é o ponto que a gente vai falar hoje. O segundo verbo está no versículo 13. Passa lá para o versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amém? Então, o segundo verbo é o guiará, guiar. E o terceiro verbo, que eu achei fantástico, é o glorificar. No verso 14, ele vai dizer assim, ó. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aleluia. Então, todas essas ações, vocês percebem que todas essas ações apontam para o céu, apontam para Jesus, que todas essas ações apontam não para o que eu vou fazer, mas no que o Espírito vai me transformar. Aleluia. Então, é uma ação que eu preciso dizer sim, amém, se eu quiser, e deixar o Espírito Santo fazer a função dele. Traz essas 3 ações, me convencer, me guiar e glorificar a Deus. E só podemos fazer isso por meio do Espírito Santo. Por isso que é a obra do Espírito Santo. Aleluia. Então a gente vai começar hoje. Quem não veio perdeu, acho é pouco. A gente vai começar pelo verbo convencer. E aí eu estava pesquisando, fazendo uns estudos, né? E eu vi que essa palavra convencer, ela vai trazer uma perspectiva de expor. Mas esse expor não é dizer assim, eu vou usar minha vida. Olha, Liz, tu tá fofocando, tu é mentirosa, que só a gota. Isso não é isso não, tá? A exposição aqui é trazer a luz. Amém? Então, quando ele traz essa palavra aqui, que o convencer, o convencimento, ele vai trazer um reconhecimento da exposição que eu fizer. Certo? Então, ele vai convencer e ele coloca 3 aspectos. Ele coloca o convencimento do pecado, ele coloca o convencimento da justiça e o convencimento do juízo.
Ou seja, eu e você não pode fazer nada disso. Só o Espírito Santo. Por isso que a gente diz assim, né? Só o Espírito Santo convence. Aí tem questões na nossa vida, por exemplo, que o Espírito Santo, por isso que a gente pode, a palavra ela pode, que eu digo que é a palavra do homem, que ela pode sim vir a matar alguém, a castrar alguém, ou ela pode vir trazer vida. Se ela está matando alguém, é porque saiu de você. Não saiu do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a língua do Espírito Santo é a Bíblia, é a palavra, amém? A linguagem do Espírito Santo é a palavra de Deus. Se está fluindo das suas emoções, dos seus sentimentos, aí onde é que eu vou botar a balança? É isso aqui, ó. Aí crente precisa o quê? Ler, crente. O crente precisa ler para não ser enganado com profetada. E aí a gente coloca a profecia exatamente nesse lugar aqui, ó. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se está aqui, amém. Se não tiver, você diz, misericórdia, está repreendido. Isso não. Então, a gente passa, quando a gente fala do convencimento, ele passa por essa escala. O pecado, do juízo e da justiça. Então, a gente já entendeu que convencer significa fazer o quê? Trazer para fora, é expor. Não é expor para constranger. É uma expor para trazer reconhecimento de que eu estou errado e que eu preciso mudar. E aí, quando a gente fala de pecado, todo mundo aqui sabe o que é pecado? Eu vou contar, eu já trouxe isso, mas eu vou contar. Quando eu estava, que eu passei muito tempo, né, eu fui nascida na igreja católica, e aí, está sendo gravado não, né, Renato? Mas está sendo para o povo fora não, né? Então, amém, glória a Deus. Aí, eu era muito questionadora, eu lia a Bíblia, minha gente. Eu lia a Bíblia mesmo. E aí, a freira, ela bichinha, ficava doidinha comigo, a freira. Aí eu dizia assim, por que o padre não casa? E o padre vai aguentar? E eu ficava fazendo essas perguntas, e ela vinha, uma freira maravilhosa, eu aprendi muita coisa. E aí, eu perguntei a ela, a gente estava numa aula, né, ela fez assim, ela fez, vocês sabem o que é pecado? Aí a gente, não, lógico que a gente não sabia, né? Aí ela dizia assim, pecado é saber dizer não. E aí ela fez assim, eu não entendi. É quando eu aprendo a dizer não, eu me livro do pecado. Aí a gente precisa ter o entendimento do que é o pecado vai ser tudo aquilo que nos afasta do Senhor. O pecado, ele fere os princípios de Deus. Então, quais são os princípios de Deus? Eu preciso saber na Bíblia. Então, eu não peco, é isso. Estou aqui martelando no juízo. Eu peco quando eu não aprendi a dizer não. Não a quem? A mim. A tudo que foi construído na minha vida. Então, ele disse, é aprender a dizer não. Eu caminho fora do pecado quando eu aprendo a dizer não. Foi mais ou menos isso, faz tanto tempo. Mas foi isso. E aí eu entendi que realmente pecado, ele vai ser tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que fere a divindade de Deus, tudo aquilo que fere os princípios de Deus. Pastora, como é que eu sei disso? Lê a Bíblia, crente. Que tu vai saber qual é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. E aí eu vou perguntar uma coisa que eu já perguntei aqui, inclusive eu gosto muito de falar isso. É difícil fazer a vontade de Deus? É difícil fazer a vontade de Deus? É não, irmã. Difícil deixar de fazer a minha. Não é difícil fazer a vontade de Deus, não. Difícil é deixar de fazer a minha vontade. É difícil. Porque a gente tem uma raiz, infelizmente a gente tem o DNA contaminado pelo pecado. E é como se esse DNA, ele tivesse apagado a nossa essência. Por isso que a Bíblia vai falar de uma nova criatura. Ou seja, Deus está te entregando uma nova identidade. Então, quando se apagou a minha identidade celestial, porque nós éramos, mas no Éden, Adão e Eva eram seres celestes, que nem os anjos.
E aí o pecado contaminou a essência deles, apagou a identidade deles. Por isso que precisou ter derramamento de sangue. Por isso que precisou ter sacrifício para retomarmos ao lugar de origem. Mas isso não quer dizer que tudo foi apagado, porque senão nós não estaríamos aqui, amém? Nós já estaríamos lá. E nós temos o quê? Estamos prontos e acabados? Não. É um trabalho até que Ele venha. Por isso que é um trabalho de permanência. E quem vai nos ajudar nessa permanência? O Espírito Santo. Aleluia! Então, diga ao seu compadre, sua comadre que está do lado de você, seu irmão, diga: cuidado, vice-crente. Cuidado, crente. Cuidado. Escuta a voz do Espírito Santo, crente. Então, quando o pecado ele vai me fazer calar a voz do Espírito Santo. O pecado, a Bíblia vai dizer, eu acho que é Isaías 59, mais ou menos, 51, 59, que vai dizer que a única coisa, leia a Bíblia, crente. Eu sei o que está escrito, mas às vezes eu me esqueço do versículo. Mas às vezes, a Bíblia vai dizer que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. É a única coisa. É a única coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Mas Deus, Ele nos dá oportunidades diárias, aleluia, de nos arrependermos. E é esse lugar, de fato, que o Senhor, Ele quer que nós cheguemos. Porque quando Ele fala, quando eu sou convencido do pecado, quando é que eu sou? Quando eu reconheço, lembra o verbo expor? Quando é que eu sou convencido do pecado? Quando eu reconheço Deus como o dono da minha vida. Quando eu digo assim, Senhor, eu não quero mais viver nesse lugar. Eu quero... Vocês escutaram aqui o pastor, não foi falando. Depois ele conta e a gente conta o testemunho de novo. Mas, quando eu reconheço Jesus, o meu lugar de origem, que é em Cristo Jesus, que é nesse lugar, então eu estou sendo ali convencido do meu pecado. E quando eu volto para começar de novo, é gerado em mim um arrependimento. Não há nova vida sem arrependimento. O arrependimento ele vai gerar uma mudança aqui e nos meus comportamentos. Então não tem como dizer, eu confessei e continuo nas mesmas práticas. Eu confessei e continuo vendo pornografia. Eu confessei e continuo mentindo. Eu confessei e continuo fofocando. Não mudou, querido. Você não houve arrependimento. Não houve arrependimento. O arrependimento, ele gera mudança. E essas mudanças, elas vão aparecer normalmente. Elas vão gerar algo extraordinário, que esse algo extraordinário vai ser lançado no mundo natural. Sabe o que é que isso gera? Testemunho. O extraordinário gera testemunho. Aleluia! É o Espírito Santo que faz isso. Não sou eu, não é você. Não é a pregação de hoje, mas o que você vai fazer a partir de agora. É o que você vai deixar o Espírito Santo fazer em você. Deixa o Espírito Santo te convencer. Deixa o Espírito Santo tratar. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a voz do Espírito Santo bradar e gritar a vontade de Deus em mim e em você. Então, o Espírito Santo, ele me encaminha a esse lugar de arrependimento e vai gerar em mim uma cirurgia espiritual. É uma cirurgia espiritual. Então, eu estou doente, porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para os doentes. Se eu estou doente, Jesus, o médico dos médicos, ele vai... Estou falando isso fazendo uma metáfora. Ele vai precisar encontrar a área que está inflamada, que está com pus, para ele fazer uma cirurgia. E aí ele vai nessa área específica, porque nós temos áreas específicas de tratamento espiritual, viu? Tem gente que precisa do perdão, precisa liberar perdão. Tem outras pessoas que a área sexual. Tem outras pessoas que a área da idolatria. Tem outras pessoas que a incredulidade. Eu não sei que área você precisa, eu sei a minha. Eu sei que área eu preciso que o Espírito Santo ele preserve. Que eu deixei ser tratado, mas eu preciso preservar. Não é dizer que eu sou impenetrável, não, porque cristianismo não fala de pessoas impenetráveis. Fala de pessoas que todos os dias precisam se render.
Isso é que o Espírito, isso é cristianismo. Cristianismo não diz que eu sou, que eu estou pronto e acabado. Mentira! Você ouviu isso, sai desse lugar. O Espírito Santo fala de pessoas que todo dia lutam para parecerem com Jesus. Esse é o cristianismo que eu conheço. Não é um cristianismo que se veste de religiosidade, não. Esse cristianismo é o cristianismo dos fariseus. Mas o cristianismo, ele apresenta pessoas que precisam, que sentem a necessidade de Cristo. Porque elas são imperfeitas demais. E saber que permanecer rendido é o remédio para eu continuar de pé. É estar rendido. Aleluia. Glória. E aí, essa cirurgia espiritual, ela vai sendo feita ao ponto que eu vou entregando ao Espírito Santo áreas da minha vida. E se você perceber, para cada missão, para cada situação que Deus, Ele nos dá. Então, se Deus, Ele me deu uma missão hoje, porque propósito Ele é, amém? A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3, que há propósito para todas as coisas embaixo da terra. E a gente precisa entender o propósito de hoje. Aí você recebe uma profecia, porque Deus, Ele vai te enviar para a África. Você não sabe nem amar. Se você for para lá, você vai amar aquelas pessoas. Como é que na minha casa eu não sei amar ninguém? Como é que eu vou para a África? Então, o propósito de hoje é você saber amar. Depois tu chega lá. Você entende os detalhes? São detalhes. O Espírito Santo entrega detalhes de papai. Aleluia. Glória a Deus. Então, permita-se ser convencido. Não tem como água e óleo se misturar. É luz e trevas, não se misturam. Onde tem a presença de Deus, não tem a presença de Satanás. Você decide que presença você quer viver. E misericórdia. Você decide a quem você quer preservar na sua vida. Você decide com quem você quer morar, aonde você quer morar. Eu quero permanecer em casa, lá no céu. Diz que tem coisas lindas lá. A Bíblia diz, e eu acredito em tudo. É esse lugar que eu estou me preparando para ir. E este lugar, com o Espírito Santo, está preparando todos vocês para estar lá. E vocês não podem ficar guardadinhos aí, não. Vocês vão contar a outras pessoas isso. Porque foi assim que Jesus, porque senão a gente não ia para o céu, não. Se os discípulos tivessem guardado para eles, a gente não ia para o céu, não. Então, por que eu e você estamos guardando? É preciso sair. Isso aqui é muito pouco para que o Deus, Ele quer. É muito pouco. A gente está fazendo esse trabalho de reabastecer, amém? A gente está com combustível, a gente está, se alimentando para ser fruto para alguém lá fora. Eu acho que foi, não sei se foi Ló, se foi Adriano que falou no início aqui de árvores. Foi o Salmo, não foi que ele trouxe? Eu não sei. Que ele falou de árvores. Não foi, Renato? Foi alguma coisa assim, não foi? Então, se eu não dou... Lembra da figueira que ele disse, está dando fruto não, então corta. Misericórdia. Olha para a tua vida. E eu estava lendo, abrindo parênteses que eu vou voltar para cá, eu estava lendo assim, eu estava lendo eu não sei se foi um livro, eu não me lembro mais. Ele estava falando sobre liderança, né, sobre os líderes. E ele disse assim, que tem dois aspectos de um líder. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Quem é líder aqui? Todos vocês são líderes, minha gente. Todos nós somos líderes na nossa casa, no nosso trabalho. Todos nós temos responsabilidades. Todos nós somos líderes. Eu não estou falando de título, não. Isso é só organização do reino. Uma proposta de organização, mas liderança somos todos, porque o ID não foi só para quem era pastor, só para quem era... A Bíblia está falando lá em Mateus 28, que é só para pastor. Só você, pastor, só você, mulher, só você, homem. Ele diz assim, ide, fazei discípulos, pregai o evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para mim. Se você não se reconhece nisso, em nome de Jesus, se veja nesse lugar. Amém? Todos nós somos líderes. Amém, tia?
Então, eu estava lendo nesse livro, e aí ele estava dizendo assim, que os frutos do líder, se a gente, ele precisa de duas coisas, o líder, de frutos e integridade. São duas coisas que, se o líder ele não estiver produzindo frutos, a gente precisa, na minha casa, como é que estão os meus filhos? O meu trabalho tem surtido o efeito daquilo que eu estou vivendo? Eu não estou pedindo para você dizer, olhe, botar uma arma assim na câmara e dizer, olha, você se rende a Jesus, eu mato você. Não, não é isso não, minha gente, pelo amor de Deus. Mas a sua vida, não diz que a vida é um testemunho? Então, se a sua vida tem sido testemunho, as pessoas estão comendo do seu fruto. E se estão comendo do seu fruto, você está frutificando lá em Gálatas 5:23, quando ele fala do fruto do Espírito Santo, que é alegria, que é paz, que é longanimidade, que é domínio próprio. Então, você está produzindo os frutos. Se você está entregando, você está produzindo o fruto do Espírito Santo. E a integridade é outra, do livro que eu estava lendo, tá, gente? É outra, vamos dizer assim, outro aspecto da liderança, a integridade. Mas vamos para os frutos, porque os frutos são o primeiro estágio de visualização de liderança. E eu pergunto a você, quais os frutos o Espírito hoje está sendo produzido a você? A sua referência não, a referência de quem está vendo você. Porque o outro é o melhor termômetro de mim, é o outro. O outro, ele vai sinalizar que referência eu tenho sido. Então, quais frutos você está produzindo? Você anota aí, você percebe isso, que às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente nem percebe isso. Mas a gente precisa perceber, porque esse termômetro vai indicar o que é que eu preciso mudar. E o que eu preciso, você dizer assim, o Espírito Santo, eu preciso que você me ajude nessa área. Então, a gente precisa ficar atento. Amém? Glória a Deus. O outro aspecto é a justiça. A justiça, ela revela e reconhece a justiça de Cristo, não a minha justiça. Porque nós somos egoístas. Eu não sei você, mas eu sou. A gente muitas vezes procura as coisas buscando nossos interesses. E a nossa justiça muitas vezes é feita no nosso olhar. E nós, seres humanos, temos um senso de justiça que não é validado pelo Espírito Santo. É pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que fizeram comigo. Se fosse pelo meu senso de justiça hoje, eu já tinha matado meu marido. Eu disse assim, professora, vou dizer, viu? Eu disse assim, quando ele me traiu, que foi, quando ele disse aqui um pouquinho, né? Eu trabalhava, no tempo ele não estava trabalhando, só era a dança, né, que a gente fazia. E eu estava trabalhando 3 expedientes. Eu trabalhava em Goiânia, que eu continuo, eu sou professora em Goiânia. E trabalhava no Cabo de Santo Agostinho, ó, Norte e Sul. Eu trabalhava 3 expedientes. Eu saía de Goiânia, já ia direto para trabalhar. No finalzinho do dia, no Cabo, eu pegava as últimas aulas, que eu tinha umas duas aulas lá, de artes e português. E eu já ficava para a EJA à noite. Então, eu passei um ano moída. Eu adoeci muito, gente. Muito. Vocês não têm noção de quanto eu adoeci. Fisicamente e mentalmente. Eu tive uma depressão profunda. Desenvolvi uma crise de ansiedade. Foi algo terrível. E que eu estou tratando, num processo de tratamento. Porque se a gente achar que está bom... Eu estou boa hoje, amém. Mas a gente precisa ter cuidado. Que a Bíblia vai dizer, ei, você que está de pé, cuidado, para que não caia. E aí a gente precisa, estou fazendo tratamento, tudo direitinho. E aí, quando ele começou, né, tudinho, que teve um momento que eu não aguentei mais, professora, que eu disse assim, esse mesiguento, eu vou tirar tudo que é dele. Procurei um juiz, procurei um advogado. Aí perguntou o que é que ele tem. Nada. Ele não tem nada. Aí, depois eu disse a ele, eu já estava com casa para alugar. Aí eu fiz assim, eu vou deixar aí para ele, você leva os móveis, deixa a casa aí para ele. Que a gente fez tudo junto, construiu tudo junto. Mas, enfim, foi quando... Depois foi um negócio bem punk, minha gente. Depois eu conto a vocês esse... Quem quiser depois ver nas próximas cenas dos próximos capítulos. Mas, eu disse, eu vou tirar tudo dele. Tudo. E aí, eu estava no meu senso de
justiça. E aí, eu queria me separar? Nunca. Eu não me casei para me separar. Eu não me casei para me separar. Minha mãe, ela nunca se envolveu. E ela dizia assim, minha filha, você sabe. Chorava comigo. Passamos poucas e boas. Mas, no meu senso de justiça, eu fui, inclusive, a importância da gente ouvir homens e mulheres de Deus. Eu fui, inclusive, inclinada por pessoas a dizer... Pessoas ficaram com raiva de mim porque eu não me separei dele. Vocês acreditam? Até hoje. Pessoas não falam com a gente. Porque na cabeça deles, eu deveria ter me separado. E aí eu fui escutar. Aí no meu coração dizia assim, que não era o meu coração, era Deus. Porque Deus, se eu tivesse me separado deles, eu não tinha chegado aqui. Essa igreja aqui, eu vou dizer, não é com pretensão, mas a gente não estaria aqui não, porque nos planos da pastora Érica, a gente estava. Você vê como Deus ele é. Aleluia. E aí, tiveram pessoas, aí eu fui escutar as pessoas de Deus. Tinham 3 pessoas na minha vida, na vida dele. A amiga dele, que é mesmo que ser irmã, a Aline, que a gente já testemunhou aqui, elas vieram inclusive aqui. Sirlene, que tinha minha Ló. E Valmira, que é minha amiga de trabalho, que é cristã. E aí elas diziam assim, você perdoou ele, e começou, por que tu vai separar? Olha como ele está. Sirlene mesmo, que não é cristã ainda, a irmã de Ló, ela disse assim, eu acho que ela melhorou mais, porque ela era muito feminista. Ela não era Ló, que era, bati o pé, e eu vou dizer que com ela também, porque quando ela disse, eu vou dar em fulano, se eu vou contigo também, eu dou nela. E a gente era bem, e aí ela fez assim, quando eu cheguei lá, acabada, arrasada, não tinha expressão, não tinha, ela chegou e disse assim, volte para sua casa, volte para o seu marido, ele está arrependido. Volte para casa, vá ficar com sua família, com suas filhas, vá retomar o seu casamento, porque Adriano está arrependido de verdade, aleluia. Eu que fui machucada não poderia, eu não era um termômetro para verificar. Eu precisava de pessoas, mas pessoas de confiança, não eram qualquer pessoas. E Deus, ele planejou até isso, minha gente. Veja o que Deus, ele faz quando quer. Está fugindo um pouquinho daqui, mas Deus sabe por que é. Quando Deus ele quer que a gente alcance a vontade dele, a proposta dele, ele vai mover até quem não tem entendimento. Mas a gente precisa estar no lugar certo, porque eu estava pedindo a Deus. Eu tive uma proposta no tempo de dizer, me dê o nome da pessoa, eu ia dizer outro nome, mas pode não. Me dê o nome da abençoada. Vocês entenderam, né? Para que é, né? Acho que ia botar na boca do sapo, não sei como é isso funciona. Aí eu disse assim, chorando, acabada, eu disse assim, Deus é o meu juiz. Eu nunca vou querer o que aconteceu comigo aconteça com ninguém, e muito menos com ela. Nesse momento, o mundo espiritual, chegou, me arrepio. O mundo espiritual disse assim, aí Deus disse assim, a causa é minha, Satanás. Aleluia! Aleluia! E hoje nós estamos aqui, 10 anos. E eu digo a você que é rendição, cristianismo é rendição. Cristianismo é reconhecer quem de fato está na batalha. É você como eu disse aqui no louvor, é você diminuir, entender que quem está no comando é Deus, o general de guerra é Ele. Agora, há um esforço, porque o nosso senso de justiça é grande demais, Roberta. A gente quer fazer com as nossas mãos, a gente quer fazer do nosso jeito. Tem exemplos negativos, mas se não dava uma vigília, a gente precisa ir, né? Mas, quando a gente faz a nossa justiça própria, infelizmente, a gente não apresenta nada do Senhor, a gente não apresenta a produção de frutos, a gente não apresenta a referência do Espírito Santo. Mas
Quando a gente é acordado pela justiça do Senhor, o Espírito Santo, ele revela um coração ajustado e impactado pelo caráter de Cristo. É isso que nós estamos buscando hoje. O Espírito Santo, ele vai, ajusta, nos pole, né, como diz, né? Vai polindo a gente e a gente vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. O nosso caráter deformado, ele vai sendo alinhado. É preciso paciência. É preciso tempo de escuta de Deus, é preciso entrega. Não é na pressa que você está querendo, mas é no tempo que Deus ele determinou. Não vai funcionar na sua pressa. Agora é preciso esforço. Deus ele não vai fazer aquilo que eu e você precisa fazer. Deus ele não vai fazer isso. O que ele faz lá, por isso que a gente diz oração, né? Oração. Tem a minha fala, a minha declaração, o meu pedido, o meu mover com os lábios. Mas a minha ação, por isso que é a oração, eu oro e ajo. São essas duas coisas que eu preciso fazer. Teve um processo também, um tempo, deixa eu dizer a vocês. Abrindo outro parênteses. Aí teve um tempo assim, que a gente foi uma crise, aí a gente não estava para separar não. Foi uma crise que a gente teve, que ele ficou sem trabalho. Vocês não imaginam quanto esse pastor, ele era orgulhoso, viu? Ele ainda está sendo quebrado ainda. Mas Adriano era muito orgulhoso, muito, 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 vocês não têm ideia. Eu peguei a pedra bem bruta. André, eu peguei a pedra bruta, tu não imagina. E aí Deus, ele foi polindo. Eu sofri demais, você não tem noção. Mas Deus, ele é Deus. E aí eu me lembro que a gente ficou... Eu sempre trabalhei, desde os meus 14 anos. Hoje eu tenho 41. E aí eu disse assim... Aí ele saiu do trabalho. Porque as coisas, gente, quando o pecado começa, tudo vai dar errado, viu? Tudo vai dar errado. E aí eu disse assim, ele saiu do trabalho. Não, eu vou sair. Aí eu disse, mas a gente tem isso para pagar, tem isso. Como é isso? Eu sei que eu me calei, que ele começou lá, grosso. E aí eu fui orar. Eu disse, Deus, eu não vou aguentar não. Aí eu disse, tu acha que vai chegar? Ele lembra disso. Tu vai botar teu currículo aí na portão, é? E tu vai esperar que alguém venha para te contratar? Tu precisa andar, Adriano. Tu precisa caminhar, tu precisa buscar. E aí foi quando ele acordou e disse, não, eu vou procurar um trabalho. Mas as coisas não são fáceis, minha gente. É preciso um esforço. Não vai chegar, não. Se não tiver uma ação, se eu disser, tá, Deus, eu fiz meu pedido a Deus. Mas se eu não tiver uma ação nisso, não vai acontecer. Não é para você ficar lá, nem lá choramingando, porque não é tempo de choramingar. É tempo de se erguer, se levantar e caminhar. E nem de ficar parado, esperando que as coisas aconteçam. Não vai acontecer se você se movimentar. Não vai. Eu quero mudar e nada você faz, não vai adiantar. Vai voltar de novo para a estação zero. É preciso fazer o retorno e caminhar nas pancadas contrárias que você vai receber. Porque enquanto a gente está indo para Jesus, o mundo está querendo devorar a gente. Mas tem um poder, aleluia. Tem um poder que Satanás ele se rende. Que é o poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é perfeita. Então, aguarda. Não faça Jesus de justiceiro, não faça Deus de justiceiro. Porque Deus, ele pega a tua situação e pega a do outro. E ele bota numa balança. E ele vai colocar o mesmo peso que colocou aqui, no teu, que você... Está usando Deus justiceiro, Deus vingativo, Deus. Não, minha gente, acabou isso, viu? E ele vai botar também a tua condição. Ele vai botar. Então, é para a gente pensar.
E o último é o juízo. No verso 11, ele vai dizer assim, ó. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele apresenta aqui que o mundo decaído é operado por Satanás e seus demônios. Aí a gente vê, agora, a gente teve ontem, até que ele venha, não foi isso? Mantendo as minhas lamparinas acesas. Quem ama esse mundo não vai querer que Jesus volte. E eu vejo crente fazendo isso. Não, Jesus, mais um pouquinho, não. Volta, Senhor. Tu tem que se preparar hoje, não é esperar para amanhã, não. É hoje. Aí a gente diz, brasileiro está repreendido. Isso na minha vida eu não quero. Brasileiro deixa tudo para a última hora. Está repreendido. Na minha vida eu não quero essa palavra. Eu estou me preparando hoje, porque eu espero o noivo hoje. É hoje que eu tenho que me preparar. Se alguém me feriu hoje, está perdoado em nome de Jesus. Porque o noivo está aí. E minha lamparina, ó, olha aqui acesa. Olha aqui acesa. Aleluia. Então, em nome de Jesus, quem ama este mundo não tem condições. Reveja sua vida. Reveja o que é que você tem buscado, o que você tem. Se você está amando mais as coisas. Hoje a gente está num mundo que a gente está perdendo tempo no celular, a gente está perdendo tempo. A gente não tem tempo para a nossa família, para os nossos filhos, a gente não tem tempo para nada. Como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou me preparar? Então, a gente precisa estar atento a esse tempo de volta de Jesus. Porque esse mundo jaz do maligno. Então, o juízo, ele está dizendo aqui que Satanás ele já foi condenado. Mas Satanás não quer ir para o buraco sozinho, não. Ele quer levar muitos. Ele quer levar muitos. Então, a gente precisa acordar para esse lugar. Porque Satanás e os seus demônios, eles julgam, eles não têm padrões. Ele não quer saber como é que você está. E vou dizer, ele não quer o que você tem no material, não. Ele quer tirar esse poder de você. Ele quer tirar o poder do Espírito Santo. Ele quer te deixar apagado. É isso que Satanás, ele trabalha para nos deixar perdermos essa relação. É só isso que ele quer. Está preocupado com o teu dinheiro, com o teu carro, se você tem um carro do ano, ou se você não tem, se você tem uma casa. Não é isso. Ele quer que você se ligue nisso, para você perder o poder do Espírito Santo. Então, é o momento da gente deixar cada vez mais o céu estreito conosco. É o momento da gente validar a presença do Espírito Santo em nós. Porque aqueles que foram convencidos e reconhecem que Jesus, ele é o justo juiz, encontram na verdade da palavra a certeza da vitória. Não tem maior. Ontem eu falei aqui sobre empoderamento. Essa palavra está na boca de mulheres cristãs de uma forma. E aí eu fui parar para pensar, empoderamento. O empoderamento não tem a ver com o que eu conquisto. Tem a ver com rendição. Empoderamento, não há poder sem rendição, gente. Não há poder do Espírito Santo sem rendição. E o que é rendição? É eu fazer exatamente a vontade de Deus. É deixar aqui, ó, esses três aspectos. Eu deixar ser convencido, eu ser guiado e glorificar a Deus. Isso é rendição. Isso é empoderamento. Satanás não vai poder contigo desse jeito não, aleluia. Não vai. Vai vir tudo para querer tirar a tua visão, tirar o teu foco, mas você está lá firme, ó. Porque você já foi convencido. Você está deixando ser guiado e tudo o que você faz, você glorifica ao Senhor. Aleluia. Então, meus queridos, para a gente encerrar, a grande função do convencimento é confrontar a nossa humanidade, nos conduzindo ao caráter transformador de Cristo. Então, o convencimento, ele nos confronta conosco. Nos confronta com o nosso senso de justiça, com a nossa vida pecaminosa, nos confronta
com o juízo deste mundo. Então, essa é a verdadeira função do poder do Espírito Santo. E aí, se deixar o Espírito Santo fluir nesse sentido aqui, nós vamos produzir frutos, aleluia! Vamos produzir frutos maravilhosos. Então, no nome de Jesus, vamos deixar-nos ser guiados pelo poder de Deus, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus seja louvado por essa palavra, Deus seja louvado por esse tempo. Está todo mundo muito cansado, hoje realmente foi. E aí eu vou fazer o seguinte, a gente não vai ter aula hoje, amém? A gente não vai ter. Aí vocês se preparem para o próximo domingo. Após o culto, nós teremos aula, que já vai dar 8 horas já. E aí, no próximo domingo, a gente termina, porque hoje teve muitas interferências, teve muito, não vou dizer interferência, não, está repreendido. Teve coisas que Deus ele planejou para esse tempo. Então, a gente precisa deixar, aqui a gente faz o que o Espírito Santo conduz. E louvado seja Deus por isso. Aqui não tem ninguém engessado. Aqui a gente deixa o Espírito Santo fluir. Mas amém? Feche os teus olhos e agradece ao Senhor por essa palavra. Pai querido, muito obrigada, Jesus. Obrigada por esse tempo. Obrigada pelos teus filhos aqui, Senhor Deus, sendo conduzidos pelo teu Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, tudo que foi tratado aqui conosco, Pai, que venha, Senhor Deus, a frutificar em nós. Que realmente, Senhor Deus, nós sejamos convencidos. Que o Teu Espírito Santo nos guie, meu Deus. Que sejamos convencidos e que tudo aquilo que fluir de Ti em nós, venha Te glorificar em todo o tempo, Pai querido. Obrigada por essas vidas, obrigada por minha vida, obrigada por esta casa, rendida a Ti, Senhor Deus. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo cada vez mais flua em nós de maneira transformadora. Que as consolações do Teu Espírito, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o Teu amor e a paz que excede todo o entendimento sejam a nossa companheira, hoje, em todo sempre, até que o Senhor volte, no nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Diga ao seu irmão, foi muito bom cultuar com você. Aleluia.